A execução é a fase que exige muita atenção no processo trabalhista. Depois que o processo é decidido, a parte que teve o direito reconhecido muitas vezes não consegue receber. Isso porque a empresa faliu ou porque o empregador não quer pagar e não apresenta os bens para serem penhorados. Para propor melhorias na execução, o TRT Minas criou em 2008 o Núcleo de Pesquisa Patrimonial. O juiz Marcos Vinícius Barroso é o coordenador do núcleo e é com ele que conversamos agora. Olá, doutor Marcos. Doutor, quais os principais resultados do núcleo até hoje? Nós temos um resultado prático, que é uma empresa que tinha mais de 200 processos aqui na Justiça do Trabalho sem pagamentos e agora ela vem fazendo depósitos mensais no Juiz Auxiliar de Execução para poder quitar esses processos. Então, assim, parece que a situação está bem encaminhada e próximo de um fim com sucesso, que é o pagamento dos débitos trabalhistas. E nós estamos com o que a gente chama no núcleo de projetos, que são empresas na fase de levantamento de bens. 3 já estão em fase final, porque nós encontramos bens suficientes para o pagamento ou provável pagamento de todos os débitos dessas empresas aqui na Justiça do Trabalho. São empresas que têm débitos na casa dos milhões de reais e até então as diligências para a localização desses bens eram dificultadas por uma série de medidas, por uma série de artefatos empregados. E agora, com o nosso término do trabalho, nós identificamos uma quantidade razoável de patrimônio para poder dar ao credor trabalhista que teve a sua sentença deferida no processo, aquilo que realmente interessa ao processo, que é a entrega do bem da vida, o dinheiro a ele, né? O crédito trabalhista satisfeito. Quais os principais recursos o juiz pode utilizar na hora de pesquisar os bens de empresas e sócios? Bom, o tribunal ele já tem, mediante convênio do Conselho Nacional de Justiça com alguns órgãos, já tem 4 ferramentas básicas e muito boas. O Bacenjude, que é a pesquisa em contas bancárias, que deve ser utilizada para uma maior efetividade, maior alcance, juntamente com o CCS, que é o Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional. Nós temos o Renajude, que é a pesquisa de veículos na base de dados do Detran Nacional. E nós temos o Infojude, que é uma informação que vem do banco de dados da Receita Federal. Pelo Infojude podem ser pesquisados o Imposto de Renda Pessoa Física, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, as declarações de Imposto Territorial Rural, bem como as declarações de operações imobiliárias, que são as informações que os cartórios têm que prestar à Receita Federal em tudo que se refere a imóveis, e desde 1980 essa informação tem que ser prestada. Então, essas 4 ferramentas já estão disponíveis e são de grande utilidade para o juiz. Tem uma 5ª ferramenta que já foi fechado o convênio, a ferramenta ela é boa, vai ser apresentada para os juízes, que é o RIJUDE, que é o acesso ao banco de dados do Detran de Minas Gerais. Essa ferramenta ela tem uma vantagem em relação ao Renajude, porque ela permite consultar o histórico do veículo. No Renajude, a pesquisa é feita apenas com a informação que tem no banco de dados naquele momento. E o RIJUDE, ele permite o histórico daquele bem que está sendo investigado, está sendo levantado. Então, se uma pessoa, no curso de um processo de execução, ou no próprio processo de conhecimento, ela vendeu um bem, ela transferiu esse bem, no caso, os bens sujeitos a registro no Detran, que são os bens, veículos automotores de vias terrestres, essa informação vai constar na pesquisa feita. Isso já pode ser observado na prática? Bom, eu posso falar com relação à vara onde eu sou juiz auxiliar, que é a 25ª Vara, daqui de Belo Horizonte, e a partir do momento em que foi franqueado para o judiciário a pesquisa aos bancos de dados do Infojude, do Renajude, do CCS, realmente a efetividade da execução melhorou bastante, porque antigamente, com a utilização do sistema Bacenjude, só o sistema Bacenjude,
a informação ela não vinha precisa, o sistema apresentava algumas falhas, algumas inconsistências. E hoje, o juiz que faz a consulta a todos esses dados, ele faz essa pesquisa, ele aumenta bastante a chance de arquivar um processo com o pagamento. O Núcleo organizou um leilão de veículos. Queria que o senhor falasse sobre os resultados desse leilão. O leilão de veículos, ele foi realizado mediante um convênio de cooperação técnica firmado entre o Tribunal e o Detran de Minas Gerais, porque nos pátios do Detran aqui de Minas existiam 360 veículos, mais ou menos, da Justiça do Trabalho, que tinham recebido restrições pelos órgãos judiciários e estavam lá parados nos pátios há um bom tempo. E o presidente ele celebrou esse convênio para que fossem vendidos com a realização do leilão coordenado pela própria Justiça do Trabalho. Bom, desses 360, cerca de 300 veículos, 298, puderam ir a leilão, porque outros, tendo em vista o tempo em que eles ficaram parados, receberam gravames de outros órgãos do Judiciário, Justiça Federal, Justiça Estadual, e aí já não teria uma autonomia para fazer a liberação desse veículo. E desses 298 veículos que foram encaminhados a leilão, apenas um veículo não foi vendido, todos os demais foram. As respostas, o feedback que nós tivemos das pessoas que participaram do leilão foi muito bom, porque eles tinham um conceito de que arrematar bem na Justiça do Trabalho era uma verdadeira luta, era uma tarefa de etapas. Primeiro eu comprava o bem, depois eu ia tentar ver se eu tomava posse do bem, depois eu ia tentar transferir o bem para o meu nome. E no leilão, o formato que foi realizado o leilão tinha no local um posto da Caixa Econômica Federal, que colaborou bastante com a parte financeira, tinha um posto do Detran, então as pessoas que arrematavam esses bens, elas já faziam os depósitos da arrematação lá na própria Caixa Econômica. O Detran prestava todo o apoio para fins de liberação e transferência de bens. E a boa notícia que nós tivemos é que muitas pessoas que estavam arrematando bens lá no local do leilão já estavam com veículos para retirar os veículos arrematados lá no pátio Olhos d'Água. Então foi uma coisa assim, que o resultado disso foi muito bom, todos ficaram satisfeitos. E para nós, da Justiça do Trabalho, o resultado é melhor ainda, porque o leilão ganhando credibilidade, quem comprar vai levar o bem, vai futuramente também trazer a melhoria do preço das arrematações, porque a pessoa vai ter que pagar mais caro, ela sabe que aquele bem é como se quase estivesse comprando uma loja, ela compra e leva efetivamente o bem. Ok, tem um valor total arrecadado no leilão? R$907 mil. A arrematação, o valor total de arrematação, ele superou as avaliações feitas pelo Detran, com relação aos veículos que virariam sucata. A superação foi em torno de 80% do valor da avaliação e os veículos que poderiam voltar a circular foi em torno de 124% do valor da arrematação, do valor da avaliação. A dificuldade que aconteceu para nós foi porque muitos veículos, tendo em vista o longo tempo de espera dos processos, longo tempo de permanência no pátio do Detran, eles ficaram em situação precária, depreciaram bastante, o tempo estragou os veículos, chuvas de pedra, depreciação, sumiram componentes desses veículos, então o veículo ele ficou bastante avariado, digamos assim. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a videoconferência sobre execução que vai ser promovida pelo Núcleo em parceria com a Escola Judicial. A Escola Judicial e o Núcleo, nós firmamos um entendimento, junto com o desembargador César, que é o diretor da Escola Judicial, de que nós poderíamos colaborar um pouco mais na execução. Dar umas ideias, um suporte técnico para os colegas que estão trabalhando nas suas varas e os servidores também,
a respeito do processo de execução. E nós resolvemos trazer uma pessoa de Brasília, que é o Dr. Gustavo, ele é presidente do COAF, que é o Centro de Controle de Atividades Financeiras, ligado ao Ministério da Fazenda. Eles controlam as informações bancárias e de vários outros órgãos aqui do Brasil. Na verdade, são 13 órgãos que o COAF tem conexão. E ele vai falar para nós sobre lavagem de dinheiro. Então, o que vem a ser tecnicamente lavagem de dinheiro, qual a lei que enquadra a lavagem de dinheiro, técnicas normalmente utilizadas para se lavar dinheiro, e que ele vai fazer a vinculação do núcleo de pesquisa patrimonial com o COAF, porque nós temos conexão com o COAF. Então, no núcleo foi firmado um convênio em que a gente pode fazer uma solicitação, uma demanda ao COAF, para obter informações que o COAF já tenha sobre pessoas físicas e jurídicas que figuram nos nossos processos aqui na Justiça do Trabalho. A importância disso é que nós teremos, e já temos, um suporte de um órgão especializado em lavagem de dinheiro, e muitas das execuções que são realizadas aqui na Justiça do Trabalho, elas ficam frustradas exatamente por essas técnicas de ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro. Também será bem-vinda a explanação de um contador, que é perito judicial aqui na Justiça do Trabalho, o Dr. Marcos Pegulenc. Ele já realizou com sucesso 2 administrações judiciais para penhora de faturamento de empresa, que com a reforma do Código de Processo Civil de 2006, coloca como uma das formas de pagamento do débito trabalhista, civil, administrativo, a administração judicial para fins de execução de penhora de faturamento. Então, a apresentação vai ser feita sob o aspecto contábil, por ele, quais são os cuidados que o contador deve tomar, quais são as medidas que o contador deve providenciar para que se tenha sucesso na administração judicial. Eu vou fazer uma muito breve exposição sobre a parte técnico-processual da implementação da penhora de faturamento. O resultado é excelente. As empresas que nós já implementamos a penhora de faturamento são empresas que acabaram resolvendo seus débitos aqui na Justiça ou com possibilidade de resolução. Uma matéria está ligada à outra, porque quem lava dinheiro precisa da empresa funcionando como estabelecimento gestor do recurso. O recurso chega até a empresa e depois dali ele utiliza algumas artimanhas para poder esconder esse recurso. E com a administração judicial para penhora de faturamento, exatamente aquela central de recebimento do recurso passa a ficar sob o comando do contador perito, que é uma pessoa de confiança do juízo. Então, normalmente as receitas aumentam, os recursos para pagamento dos processos também aumentam e fica praticamente aniquilado, diminuído, aqueles subterfúgios que as pessoas às vezes tentam utilizar para poder ocultar seus bens, porque na administração judicial pode ser, uma das medidas aconselháveis, pode ser decretada a perda da administração da empresa pelos seus respectivos sócios e gestores. Então eles não têm mais o acesso ao instrumento de transferência e obtenção de recursos. Vai ser feita a apresentação formal do sistema RIJUD, como que acessa, como que são realizadas as pesquisas no sistema RIJUD e como devem ser processadas as informações do RIJUD, qual é a conexão do RIJUD com o RENAJUD, que é o banco de dados de caráter nacional, para que os colegas recebam o RIJUD nas suas varas e possam trabalhar com ele sem problema algum.